Olá, gente, boa noite! Hoje a live é um pouquinho mais cedo, né? Pois é, ainda atrasei 2 minutinhos. Hoje o tema, vou até fixar o tema aqui, né? Sobre o aborto, a consequência dos abortos, né? Quero convidar, olha, você que entrou, que legal. Gente, convida seus amigos, tá? Vou cenar aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, né? O aborto e suas consequências. Vou fixar o comentário. Fixar o comentário. Convide os seus amigos. Convide as pessoas que você acredita que essa live possa, assim, fazer a diferença, né, gente? Eu acho que eu vou pôr um filtro aqui. Nossa, gostei desse filtro. Acho que eu vou de filtro hoje nessa live. Vou cenar aqui pra vocês. Gente, é com muita alegria que eu estou aqui fazendo essa live hoje, na quinta-feira. Hoje foi um dia bem corrido, né, produtivo, porque amanhã... Depois de amanhã vai ter o primeiro workshop que eu estarei fazendo com um grupo de pessoas, onde iremos ter movimentos de constelação familiar. Vamos ter também a questão do renascimento. O renascimento trabalha traumas de gestação, de primeira infância, ao nascer. E eu quero convidar vocês a fazerem parte hoje dessa live. Você que entrou aí, convide os seus amigos, convide as pessoas que você gosta, que você acredita que essa live vai fazer uma diferença. Nós estamos aqui hoje num propósito, numa missão. E eu tenho certeza que vocês, todos vocês que estão aqui nessa terra, você que está aqui vivo, você que está aqui respirando, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para te entregar nesse ano de 2022. Boa noite, Mauro. Espero que você fique aqui conosco. Ana Ribeiro, fique aqui conosco. Vai ser uma honra ter vocês aqui comigo durante essa live. Eu não vou fazer 1 hora de live, tá, gente? Eu vou procurar ser o mais rápida possível, só se vocês tiverem perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, surgirem dúvidas, pode escrever aqui que eu vou estar respondendo. Então, como eu tinha dito, esse ano de 2022 está só começando. E eu creio, se nós passamos pelo ano de 2020, 2021, mediante a tudo que o Brasil viveu, o mundo viveu, se nós estamos aqui hoje vivos, é porque Deus tem um projeto grandioso nas nossas vidas. E a minha palavra para vocês, para começar essa live de hoje, não desanime, jamais desanime, fique firme, né? Na Bíblia diz que a pedra, quando nós construímos a nossa casa na rocha, pode vir um vendaval, né? E não vai desmoronar. Qual que é a nossa rocha? A nossa rocha é Deus, um Deus soberano, um Deus tremendo, que cuida de nós, que nos ama. E eu convido vocês mesmo a internalizar isso dentro de você. Talvez você esteja passando por algum momento no qual eu já passei também. Momento de tristeza, momentos de depressão, momentos de querer tirar a própria vida. Uma angústia que talvez você não saiba de onde vem essa angústia. Mas hoje, se eu estou aqui... Eu estou aqui hoje sorrindo, com brilho nos olhos. Se eu estou leve e feliz, é porque eu fui curada de todas essas questões, né? Eu saí da depressão, saí do sentimento de culpa, de vitimismo, de tristeza. E hoje eu estou aqui, feliz, graças a Deus. Não vou dizer que eu não passo dificuldade, né? Não passo alguns momentos de medo, ansiedade. Sim, todos nós somos seres humanos. A diferença é como eu passo elas hoje. Como eu sinto algumas adversidades que vêm, né, no meu caminho. Como eu vou passar por essa adversidade? Como eu vou passar por esse desafio? Hoje eu passo mais leve.
tendo a certeza que eu consigo e eu posso vencer. Então, se eu conseguir, se eu hoje estou aqui viva, você também vai conseguir. Você também pode, basta você querer. Convide seus amigos, aperte esse coraçãozinho aí. Gente, me conta de onde vocês são. Eu sei que minha cunhada entrou, a Thalia entrou. Eu espero que vocês fiquem aqui nessa live comigo. A Michelle, lá de Catalão, não sei se ela continuou aí. A Débora, a Ana, minha manicure, que cuida tão bem de mim, das minhas unhas. Sexta-feira eu tô aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É uma honra, é uma honra, gente, saber que vocês param um pouquinho para ver meus vídeos ou param para ver minha live, é uma honra mesmo. Então vamos continuar com esse assunto, né? Vamos começar esse assunto, né? Sobre a questão dos abortos mediante a visão sistêmica. Olha, gente, tem gente de Santa Catarina, Mauro? É isso mesmo? Santa Catarina, né? Que legal! Que show! Tem gente me seguindo de longe. Meu sonho é chegar nos 10k, hein? Em nome de Jesus eu consigo. Olha, vamos falar sobre abortos, né? É Santa Catarina. Nós vamos falar sobre abortos naturais e abortos provocados. Então convide você que tem uma amiga ou namorada, já teve um aborto, convide aí para fazer parte dessa live. Vamos lá, começando, vamos lá, play, né, no assunto. O que Bert Hellinger, né, diz sobre a questão dos abortos? Bert, nesse livro aqui, o Bert fala que quando ele começou nas constelações familiares, ele pensava assim, ele não chegou a ter a percepção de que os filhos que não ficaram na vida, os abortos, tanto os provocados quanto os naturais, não precisavam ser incluídos, né? Mas depois que ele casou com a segunda esposa dele, a Sofia, ela teve essa percepção que tinham que ser incluídos os filhos que não ficaram na vida. E nós, quando a gente olha para as ordens do amor, né? Onde que começa, nós temos as ordens do amor, do pertencimento, né? Vou ler até aqui para vocês, ó. As ordens do amor, que as ordens do amor é o direito ao pertencimento, a hierarquia e o dar e o receber. Então, quando Bert percebeu, ele viu que tinha duas questões aí sendo violadas, né? Mediante as ordens do amor, visto pela visão sistêmica da constelação familiar. Mas quais eram essas ordens, que estavam sendo infringidas? Que era o direito de pertencimento e a hierarquia. Mas como assim o direito de pertencimento? Bert Hellinger, nas constelações familiares, falam que todos têm o direito de pertencer, né? Então, nós temos o direito de pertencimento. Muito boa noite, Éder, seja bem-vindo. Sinara, a Mayra, minha cabeleireira que cuida do meu cabelo, Léo, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Continue aí comigo, tá? Convide seus amigos. Então, qual que é essa lei, né, do pertencimento? A lei do pertencimento, ela rege tanto na questão sistêmica familiar, né, ou de um clã, como uma turma de amigos. E essa lei de pertencimento, ela é tão forte, mas tão forte, que muitas das vezes nós queremos pertencer a um núcleo, a um grupinho de amigos, a um grupinho na empresa, que por medo de sermos excluídos, nós começamos a ter hábitos, ações para pertencer e não ser excluído daquele grupo. Vocês compreendem? Se vocês estiverem com dúvida, pode me perguntar. Então, quando Bert percebeu sobre a questão das ordens, viu que a do pertencimento havia uma exclusão, né? Por quê? Estavam deixando de... O que é a exclusão no sistema familiar?
quando você exclui alguém do seu sistema familiar. Tipo, você esquece de falar. Fala assim, eu vou citar um exemplo pra vocês entenderem. Às vezes na família de vocês devem ter, né? Ou só a minha que deve ter, né? Às vezes só a minha, né? Às vezes uma tia é mal falada. Ela fez um movimento estranho, algo estranho, que as pessoas não concordam, né? Não foram de acordo as morais e os bons costumes daquela família. Então essa tia, ela é excluída. Essa tia, ao momento que ela é excluída, deixa-se de falar dela, nasce sobrinhos, vem uma geração e não fala dessa tia. Isso é uma exclusão. Então, mas nas leis sistêmicas diz que todos nós temos o direito de pertencimento. Então eu, você, nós temos o direito de pertencer ao nosso sistema familiar. E quando nós não damos o devida importância e incluímos um filho no qual não ficou na vida, ele deixa de estar pertencendo, né? Ele está sendo excluído. E outra questão da segunda ordem, né, do amor, é a questão hierárquica. Nina, eu tenho uma cachorrinha aqui que quer atenção o tempo todo. Então, vamos lá pelo pertencimento. As pessoas acreditam, né, principalmente na ciência, eu vindo da questão da ciência como fisioterapeuta, muitos chamam o bebê ali, aqueles primeiros dias de vida, quando a mãe descobre que tá grávida, ou às vezes a mãe nem sabe que está grávida, chama de feto, né? Não, feto. Mas na verdade ali já tem uma vida, já tem uma alma. E essa vida e essa alma dentro do útero da mamãe tem o direito de pertencer. Ele tem a vida, já existe a vida ali dentro da mamãe, né? Já existe uma vida. Quando eu soube que eu estava gestante do Lorenzo, que é o meu filho que não ficou na vida, eu estava de 2 meses apenas, acho que era isso mesmo. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida numa segunda e na quarta-feira eu já estava em processo de aborto, de perder o Lorenzo, meu filho. Desde aquela época, gente, que aconteceu, naquele período eu estava com depressão. E depois que eu tive, seja bem-vindo, Felipe. E depois que eu tive o meu filho, que eu perdi o meu filho, a depressão, né, piorou. Eu fiquei mais depressiva, mais doente, os medicamentos aumentaram. E desde então, eu fiquei com uma dor muito grande no meu sentimento, na minha alma. Nina, por favor. Gente, eu vou ter que pôr a Nina no colo. E hoje, olhando para as visões da constelação familiar, eu entendo por que eu tinha aquele vazio, aquele aperto no peito, aquela dor imensa que eu não sabia de onde vinha, né? Hoje eu entendo. Então, quando eu fiz o movimento de dar um lugar pro Lorenzo, entender que o Lorenzo existiu e que ele faz parte da minha vida, os impulsos de morte acabaram. Mas aí você tá ficando doida, né? Bert Hellinger, quem é esse cara? Você tá ficando doida? Não estou ficando doida. E o engraçado que, olha o que o Bert, uma frase do Bert diz. No sistema familiar, o aborto é sentido como um assassinato no nível inconsciente, né? Isso ele fala pelos abortos provocados. É um assassinato. Ali se tem uma vida. Ali é uma vida. E as consequências disso é muito grande. As consequências de um aborto provocado é grande. E é impressionante que não a consequência não é só para a mãe, né? Mas porque a mulher tem o direito de fazer o que ela quer do corpo dela. Essa é a nova visão, né? A mulher pode fazer o que ela quer. Em alguns países o aborto é aceito. Mas a consequência para os filhos que vêm após esse aborto são mais graves ainda. E a constelação familiar, ela fala que como a mulher, né, se sente pós ter perdido um aborto, ter perdido um filho, ter tido um aborto, ela sente que está faltando 50% dela. Quando uma mulher perde um bebê, principalmente assim, eu vejo que quando a mulher perde um bebê, igual o meu caso, que foi natural, é como se ela se sentisse culpada
como se ela se sentisse responsável. E também ela perdeu uma vida, 50% dela ali foi-se. Porque a mulher, ela é completa na visão sistêmica a partir do momento que ela tem a plenitude de completude da vida, quando ela consegue trazer, né, a vida e gerar descendentes. Então, a mulher se sente 50% menos. E isso faz com que ela esteja 50% indisponível até mesmo para o relacionamento de casal. Então, quando a constelação fala, eu vou entrar nesse processo, falar sobre esse assunto, que quando uma mulher perde um bebê, o relacionamento fica abalado. E ela fica 50% indisponível para o homem. Por sentimentos de culpas, e os N coisas, né? Tipo assim, sentimento de culpa, de se sentir incapaz de gerar uma vida. Eu senti isso. Então ela fica 50% menos. Por quê? Quando a mulher perde o bebê, ela também olha para a morte, que era o meu caso. Eu olhava para a morte. Mas daí, por que a pessoa olha para a morte? É como se fosse uma dinâmica. O filho, o bebê inconscientemente, né? O bebê, a criança que não nasce com vida, ele olha o tempo todo, inconscientemente, ele olha para a mãe e chama a mãe, ou chama as pessoas no núcleo, tanto a mãe como o irmão, para olharem para a morte. Aí isso é muito doido. Não, mas é verdade. Eu tive isso eu presenciei, eu vivi isso. Por que a minha depressão, a depressão que eu tive, piorou após eu ter perdido o Lorenzo? Porque a minha alma queria estar com meu filho. A minha alma desejava estar com meu filho. E por esse movimento, a gente começa a ter depressão e querer morrer. Engraçado, né? A gente quer morrer. Gente, a Nina não tá me dando quieta. Quieta, Nina. E aí eu olhava muito pra morte. Mas assim, Daiane, como que eu posso resolver isso? Como eu posso querer ficar na vida? Por que a minha alma tá doendo? Gente, era uma saudade tão grande dentro do meu coração, internamente dentro de mim, que eu literalmente não entendia. E eu achava que era por falta de um bom relacionamento, que eram as pessoas que me abandonavam. Era um sentimento de saudade muito grande. Então a mãe, quando perde um bebê, ela olha literalmente para a morte. O bebê, a mulher, o filho, né? Aquela mulher, como se tá faltando algo. Eu quero caminhar para aquela direção. E isso tudo acontece inconscientemente. Inconscientemente. Ah, mas aí não pode viver o momento de luto. A gente vive o luto da perca de um filho. Mas mesmo assim, se nós não incluirmos essa criança, esse bebê que não ficou na vida, não incluirmos as consequências, é muito doída para nós e para os filhos que vêm depois. Tipo assim, gente, deixa eu tentar explicar melhor para que vocês entendam isso. Quando negamos o direito daquele bebê que não ficou na vida de pertencer, as consequências são olhar para a morte, a agressividade dos filhos que virão depois desse bebê que não ficou na vida. Mas como a gente pode resolver isso, né? Ah, eu preciso fazer uma constelação familiar para resolver essa situação? Não. Aí mesmo, onde você está hoje, você pode fechar os seus olhos, você que já perdeu um bebê, e falar assim: você que às vezes depois que perdeu o bebê não se sente feliz mais, ou não está em plena satisfação, há uma dor uma dor dentro do peito que chega a doer, assim, você respira, dói. É só você olhar, fechar os seus olhos, imaginar o seu filho e fala assim: a mamãe fica ainda mais um tempo na vida.
na hora certa, vamos nos encontrar. É meio louco, mas é a verdade absoluta sobre isso. Quando eu entendi que, assim, eu entendi não, né? Quando me falaram que eu precisava incluir o meu filho que não ficou na vida, eu falei, tá, eu preciso incluir e dar um nome. A gente tem que incluir e dar um nome. Ah, mas eu nem sabia qual sexo era do meu filho. Gente, a alma da mulher sabe se era menino ou menina. Quem é mãe aqui, muitas vezes, né, tá de gestão e fala, nossa, eu sinto que é assim, vai lá e dá certo, é o filho, é uma menina, é um rapaz. Então, na minha alma, eu senti que era o menino, que era um rapazinho que ia vir. Então, eu dei um nome pro meu filho. Tá, eu dei um nome no primeiro momento, só que não desceu pra alma. Porque uma coisa é você entender, né, a razão. Outra coisa é a sua alma, né? Você entendeu aqui na razão que a mente é outra coisa, é descer para o seu coração. Quando isso, depois, foi uns 3 meses depois, que em uma constelação de uma mulher também que perdeu o bebê, desceu para minha alma. E foi emocionante. Foi muito lindo quando eu compreendi, né, que eu sou mãe. A garganta até. Eu entendi, eu compreendi que eu não preciso dizer que o meu sonho é ser mãe. Não, eu sou mãe. E eu dei um lugar de pertencimento, né? Meu filho, meu primeiro filho tem um lugar dele. Então isso fez com que as dores no meu coração, a angústia, a saudade de algo que eu não sabia fossem curadas. Como eu disse também, né, eu tô falando o efeito causado na mulher, tá, gente? Esses são os efeitos de um aborto causado na mulher. Então, o que a mulher sente? Quais são as sensações que a mulher tem? Quais são os sentimentos quando ela perde um bebê? Então, vamos lá. Um deles, né, que é o olhar para a morte, a depressão. Tem muitas que têm depressão depois, se sentem culpadas. As que tiveram um aborto natural. As mulheres que tiveram um aborto consensual, que elas quiseram abortar, a vida atrapalha. Ela começa a olhar para a morte, ela começa a pensar mais em morte, ela começa a ter coisas que antes ela não tinha, né? A vida dela começa a ficar meio bagunçada ali. Porque, na visão sistêmica, um aborto provocado é um assassinato. E todo assassinato, toda pessoa que vai lá e tira um bebê se torna um assassino. Né? Isso na visão sistêmica. E isso tem consequências. Tem consequências para os filhos que virão. Eu vou falar agora, rapidamente, sobre o efeito dos irmãos que vêm pós-abortos. Tanto provocados, quanto abortos naturais. Os filhos que vêm após um aborto, por exemplo, eu não acabei de falar do direito de pertencimento. Então, vamos lá, o Lorenzo é o meu primeiro filho. O segundo filho, o próximo filho que eu tiver, ele não é meu primeiro filho, ele é o segundo filho. Por eu saber disso hoje, né? Então eu vou falar pro meu filho, que o próximo filho que eu tiver, você é o segundo filho. Você fique só no seu lugar. Porque o primeiro lugar pertence ao Lorenzo. Vocês compreenderam? E aí, tipo assim, vamos lá. Se eu tiver mais um aborto, por exemplo, né? Eu perdi Lorenzo, eu engravido, eu perco mais um filho. Esse filho tem um lugar dele, que é o segundo. Ele é o segundo filho. Então, o próximo que vir ficar na vida, ele vai ser o terceiro filho. Então, ele vai ter o lugar dele. Ele vai viver o destino dele. Ele vai estar só no lugar dele. E isso faz com que essa criança se torne um adulto leve, próspero. Qual é a parte negativa de uma criança, né, que está fora do lugar?
ou que quando os pais excluem os filhos que não ficaram na vida. Os próximos filhos que virão, eles se tornam agressivos, principalmente quando os filhos foram abortados consensualmente, né? Porque por vontade própria. Os próximos filhos se sentem identificados com o irmão e aí começa a machucar demais, a se pôr em risco. Já viu aquelas crianças que sempre tá machucando, que sempre tá subindo uma coisa pra cair, sempre tá correndo risco, a mãe fica quase doida? São crianças que estão olhando para o irmão, olhando para a morte. E tem aqueles filhos também que ficam doentes, né? Isso, gente, não é algo que eu tô falando que é loucura, não. Esse livro aqui, Bert Helling, faz várias constelações falando sobre abortos. Então, tem-se uma consequência no que vem depois. Mas, se o primeiro não for incluído, o filho que foi abortado não for incluído. Aqui, nesse livro, onde que Bert fala dos abortos, ele estava numa conferência e um juiz, eu achei super engraçado, eu vou ler aqui para vocês. Há alguns anos, durante um congresso na Espanha, uma mulher de origem sul-americana, mãe de um menino de 7 anos, constelou sua família. O filho era tão agressivo que a mulher já não sabia o que fazer com ele. A constelação mostrou que o menino se sentia atraído por uma pessoa ausente. Constatou-se que a mulher tinha sofrido muitos abortos. Por consequente, os filhos abortados foram inseridos no sistema familiar e o representante do menino logo ficou em paz. Portanto, o filho havia esperado que a mãe desse o seu amor também aos filhos abortados. Engraçado, né? Olha pra vocês verem. O filho tinha a agressividade pela mãe, né? Por quê? Ele falava assim, você tem que olhar pelos meus irmãos. Você tem que dar um lugar pra eles. E é engraçado como automaticamente, quando a mãe fez esse movimento, incluiu os outros filhos e deu amor, o menino ficou calmo. Aí ele conta mais assim, depois dessa constelação, um juiz que participava do congresso pediu a palavra. Ele relatou suas experiências com mulheres e seus filhos, que muitas vezes eram tão agressivos que as mães tinham medo deles. Chegavam a chamar a polícia, pois já não sabiam como lidar com eles. O juiz contou que anos depois, regulamentação do prazo para aborto na Espanha, presta atenção, anos depois, o aborto na Espanha, regulação do prazo para o aborto na Espanha. O que é? Hoje lá na Espanha tem até um certo mês lá de gestação, você consegue fazer o aborto. Para o aborto na Espanha não haverá nenhum caso do tipo. Peraí. Antes de ser regulamentado. Depois, a proibição da interrupção da gestação, embora ainda fosse vigente, passou a ter uma aplicação mais liberal. Inicialmente, houve 3 ou 4 casos de criança muito agressiva por ano. Após 12 meses, foram 20 e um ano depois, 200. A agressão dos filhos dirigia-se sempre à mãe e nunca ao pai. O que está dizendo aqui? O que Bert relatou? Esse juiz disse para o Bert Helling, né? Que após o aborto ser legalizado até um determinado período e os abortos continuar sendo frequentes, se relataram e foram se relatando filhos mais agressivos. E foi só aumentando. Os filhos que ficaram na vida, né? Pós um aborto, os filhos que vieram depois, começaram, né, a falar, meus irmãos têm um direito de pertencimento. Olhe com eles com olhar de amor, né? E olha o que ele fala, eram só pela mãe. Por que pela mãe? Porque é a mulher que tem o domínio do corpo dela. Um homem
pra te colocar e fazer você ir fazer um aborto, ou só se for uma arma na cabeça, vai lá e faz. Não, mas se a mulher fala que não vai fazer, não faz. Some daquele homem, vai criar o filho dela sozinha. Porque somos nós mulheres, que temos esse poder sobre nós. Nós decidimos entre a vida, se o nosso filho vai ficar na vida ou não. Por isso que quando um filho fala, ai, mas a minha mãe rejeitou, ai, mas a minha mãe não me ama, sua mãe poderia não ficar com você. E ela ficou. Ela te ama sim. Talvez por um movimento estranho, por algo estranho, a sua mãe teve, não foi aquela mãe que você imaginava que ela teria de ser. Aí você exige, reclama de uma mãe que te deu a vida e ela poderia não ter te dado, né? Ou reclama porque uma mãe me deu adoção. Gente, eu tenho 2 mães, né, mamãe? Minha mãe tá aí. Eu tenho a mãe Helena, que me deu pra minha mãe Floricena pra cuidar de mim. E eu tenho 2 mães. Olha, tanto que eu sou privilegiada. E tem um monte de rebelde aí que acha ruim. Eu acho bom. Exatamente. O pai da minha primeira filha queria me obrigar a abortar. E eu sumi e tive ela sozinha. Mas tive. Ó, arrepiei todinho. Nossa, eu me arrepiei todinho, Dayana. Arrepiei todinho, viu? Mas não se esqueça de falar do seu filho, da sua filha, né? Do pai. Porque o filho não pode ficar sem o pai, sem a presença do masculino. Eu acho que você vai estar no workshop comigo, a gente vai falar sobre isso, né? Então isso é muito sério. Aí você me pergunta, Daiane, mas como eu posso incluir essa criança? Quem aqui que tá na live já teve um aborto espontâneo? Escreve aqui pra mim, eu. Quem aqui já teve um aborto espontâneo? Certinho, tem que fazer isso mesmo, viu? E fazer de alma, viu, Daiane? Porque você não precisa ficar lá falando pro pai, né? Você pode falar assim, vem pegar seu filho aqui, né? Aí é uma decisão dele vir ou não. Mas sempre olhe pro seu filho, pra sua filha, e fala assim, eu amei muito seu papai. Você parece o seu papai nisso. Ela vai se sentir amada. Porque se você rejeita o pai dos seus filhos, você rejeita 50% do seu filho também. Então, me conta aqui, se vocês quiserem compartilhar que já teve um aborto espontâneo, pode falar aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Então, gente, aí vocês podem me perguntar, Daiane, mas como eu incluo? Como eu faço esse movimento? Gente, se você que tá aí ou que vai ver essa live depois e perdeu um bebê e se sente assim triste, angustiado, como eu me sentia, saiba que as pessoas só deixam de existir se a gente excluí-las. As pessoas só morrem quando nós deixamos de falar delas. Então, sinta aí onde você tá. Se era um menino, se era uma menina, sua alma sabe. Olha aí para sua alma e diz que era. Respire fundo e diga, você era o meu bebê. Se você estivesse vivo aqui hoje, a mamãe estaria muito feliz, nós brincaríamos muito com você, eu e o papai. Fala isso de alma. Mas foi bom, meu filho, enquanto você esteve dentro do meu ventre. Foi um presente de Deus saber que você esteve aqui. E você tem um lugar no meu coração. Um lugar de direito que é seu e ninguém toma. Fala isso pro seu filho aí. O Lorenzo, meu filho, lindo. Elias é a cara do pai dele. Gente, o dia que eu entendi quando você... Olha, eu me emociono. Porque é real. Quando você se emocionar... Quando você se emocionar e quando você sentir isso que eu tô sentindo aqui, é porque você realmente deu um lugar no seu coração e um direito de pertencimento do seu filho que não ficou na vida. Eu me emociono porque quando... boa noite, Lu, maravilhosa. Quando eu dei um lugar pro Lorenzo e desceu pra minha alma e saiu da minha razão aqui, eu fiz uma festinha pra ele aqui em casa. Então vocês podem ver como eu faço esse movimento de inclusão, né? Do meu filho que não ficou na vida. Mas você pode fazer uma festa. Eu fiz uma festa pro meu filho.
Fiz um bolo, a Marilda fez um bolo pra mim, do Goiás, decorei o apartamento, Pamela me ajudou a fazer os brigadeiros. E quando eu enrolava os brigadeiros, eu falava, meu filho, Lorenzo, se você estivesse aqui, você ia ser festeiro igual a mamãe. Porque a mamãe adora uma festa, mamãe adora um brigadeiro, mamãe adora cantar parabéns, adora bolo. Você se lembra, né? Então eu fiz esse movimento e quando eu enrolava os docinhos, eu chorava e incluí o meu filho na minha vida. E foi como se eu visse ele aqui dentro do meu apartamento, correndo pra lá e pra cá, ia ser branco, parecido com o pai. Meu Deus, esse é o pai puro. E eu dei um lugar e me emocionei. E isso trouxe uma cura tão grande pra minha alma, que eu não sinto aquele aperto no meu peito, aquela saudade que eu achava que era do namorado, que tinha, né, aquela saudade que era de alguém, mas não era do meu filho, porque eu estava 50%, eu não estava completa. Porque cada vez que a mulher tem um filho, ela vai ali se doando um pouquinho, se doando. O nosso corpo, geneticamente, na nossa fisiologia, cada gestação a gente tem uma perca fisiológica, um envelhecimento do nosso útero. E é tão sério isso que eu tô falando pra vocês, da questão do aborto, da questão de existir uma vida ou não, ali existiu uma vida dentro de você, dentro de mim, que esses dias eu fui fazer um exame, né, que as mulheres sempre fazem, endovaginal, e aí a médica falou assim pra mim, assim, você já teve um aborto, né, já fez uma curetagem. Eu falei, sim, porque tá aqui a cicatrização do útero, tá aqui a marca lá, ficou lá marcado. Teve uma feridinha, como essa aqui que eu tenho, que eu caí, como uma que você tem que você machucou, como de uma cirurgia. Tá lá. Então meu filho existiu, seu filho existiu. Seu filho existe. Ele existiu dentro da sua barriga, mas a alma dele, no campo consciente coletivo, do seu sistema familiar, do seu campo morfogenético, do seu sistema, todas essas leis de pertencimento, de hierarquia, ela existe e ele existe. O seu filho, a sua filha que não ficou na vida, existe. E quando eu tava falando as consequências de um filho que vem pós, né, um aborto, é porque ele está na questão da hierarquia, ele está errado, ele está no lugar errado dele, né? Então, o filho que vem antes, né, quando ele é colocado antes do, né, do segundo, o primeiro fica no lugar do primeiro, o segundo no lugar do segundo, isso é a ordem do amor da hierarquia. Então, quando o filho que vem pós um aborto está como o primeiro ou o segundo filho, ele está no lugar errado. Né? E os primeiros podem abençoar os que vêm depois. O Lorenzo, meu filho, que vier depois do Lorenzo, a próxima gestação minha, eu vou ensinar pra ele. Aí, olha, mas como eu vou contar, né? Como você pode contar pro seu filho aí, você que já tem um filho? Isso aqui é a instrução do Bert, viu, gente? Isso aqui é a instrução do Bert. Ele fala assim, olha aqui, qual a melhor maneira de contar para um filho sobre um aborto? Em uma comemoração de aniversário, por exemplo, pode-se colocar um prato a mais na mesa e dizer, mais uma pessoa tem um lugar a essa mesa. É seu irmão ou é sua irmã. Mas ele já morreu. Se a criança olhar para o irmão abortado e lhe disser, você tem um lugar em meu coração, ela receberá as bênçãos desse irmão. Vocês entenderam, gente? O que eu tô dizendo aqui? Eu não, né? O Bert tá dizendo. Quando você contar pro seu filho que o irmãozinho, que ele tem um irmão, mas que ele não ficou na vida, você pode olhar, né, pra ele e pedir seu filho para dizer, você tem um lugar em meu coração. Falar pro irmãozinho, você, meu irmãozinho, tem um lugar no meu coração. Assim, o filho, o irmão, né, que vem antes, vai abençoar o que vem depois. Por quê? Quem pode abençoar é só quem tá lá em cima.
né? Isso é a ordem da hierarquia. Então, se você quer que seu filho vá bem, que a sua filha vá bem, que você fique feliz, que você viva uma vida mais leve, sem depressão, faça esse movimento. Faça isso. E se você não conseguir fazer sozinho, procure uma consteladora, procure, pode ser feito online, pode ser feito presencial. Se você achar que é difícil fazer sozinho, procure ajuda de um constelador para fazer isso, né? Um constelador na postura certa, um constelador que trabalhe da maneira correta. Faça isso. E aí você me pergunta, Daiane, por que os relacionamentos de casal, né, tem uma mudada? Eu tenho um seguidor aqui que um dia ele falou do filho dele pra mim. Eu coloquei uma caixinha de pergunta e eu respondi, ele me chamou no direct. Eu chamei ele no direct e ele falou assim pra mim, Daiane, a minha namorada tinha tantos meses, 8 meses de gestação, vou falar que os meses, né? Porque ele falou na caixinha de pergunta e automaticamente eu perdi meu filho e perdi minha namorada. Mas por que ele perdeu a namorada? Porque ela não aguentou, ela tá indisponível 50%. E quando ela vai resolver isso? Quando ela der um lugar no coração pro filho. Concordar que esse foi o destino dele. Aí eu conversei com ele, falei pra ele falar algumas frases, né? E ele chorou, se emocionou muito. Espero que depois ele assista essa live aqui. E eu falei pra ele que se ele falou que vai me procurar pra constelar na hora certa, na hora que ele sentir, ele vai procurar pra constelar. Olha, quando fala da questão do aborto na relação de casal. O aborto tem sempre um efeito drástico sobre a relação do casal. Em geral, separa-se em seguida. De fato, para usar a mesma metáfora, o parceiro também é abortado com a criança. O amor não costuma tolerar isso. Se o aborto ocorre em um casamento, com frequência a relação sexual termina depois dele. Esse é o caso, sobretudo quando o aborto é reprimido. Então ele está falando que só tem essas consequências quando o aborto é reprimido. Não é dado um lugar, não é feito todo esse movimento que eu estou falando para vocês aqui. Em princípios, após um aborto, a mulher já não está disponível para o homem, pois a parte dela permanece com a criança. O homem diz: você está sempre com a cabeça em outro lugar, nunca totalmente comigo. Por isso é importante que o homem saiba o que acontece dentro de uma mulher após um aborto. No entanto, um aborto resultante de outro relacionamento também influi no relacionamento atual e reduz a união. Um aborto, né, de um relacionamento anterior vai interferir no relacionamento atual. Mesmo quando o novo homem sabe dele, não pode fazer nada, pois, devido ao aborto, ainda predomina uma forte ligação com o antigo relacionamento. Sobretudo porque, por ter ocorrido antes, ele tem prioridade em relação ao segundo. O que quer dizer aqui? Mulher, as meninas que estão aqui ou as meninas que vão ver essa live depois. Todo relacionamento que gerou sentimento, todo relacionamento gera uma vida, gera uma conexão, gera entrelaçamentos, tá? Então, se você quer dar certo com o relacionamento seguinte, você precisa concordar, agradecer e se alegrar pelo relacionamento anterior. E quando tem filhos, essa união é mais forte ainda. E bobo é o homem ou a mulher que implica com o relacionamento anterior da atual ou do atual. Graças ao sofrimento de uma mulher, você está com esse homem, porque ela sofreu quando terminou o relacionamento. Graças ao sofrimento de um homem, você está com essa mulher. Então você precisa, eu preciso, quando eu tiver um relacionamento, concordar, respeitar e agradecer com a mulher que veio antes. Ela tem, ou ele tem, né? Prioridade. Ele tem prioridade.
principalmente quando gera filhos. Boa noite, Ju. Boa noite, minha linda, que vai estar aqui fazendo renascimento com o pessoal, né, no workshop. Então, olha o quanto é sério, principalmente quando o aborto é feito, né? Porque quis, o casal quis. Depois tem um monte de filho aí com problema, crianças com problemas, e taca remédio, tem um monte de filho com problema psicológico. Vocês já perceberam? Olha Simone, a Simone é linda, consteladora. Simone, se você quiser dar uma palhinha aqui na live, me fala aqui sobre aborto. Você é mais experiente do que eu na constelação. Então, você já percebeu o quanto tem muitos filhos, né? Muitas crianças hoje com problemas, né? TDAH, um monte de coisa aí? Pois é uma consequência. E eu quero só dizer pra vocês que pílula do dia seguinte é um aborto. O DIU de cobre é um aborto. Então, né? Tem que tomar cuidado. Ou tomar anticoncepcional ou usar preservativo. Se você não quer abortar um bebê, se você quer ficar, né, no fluxo certo da vida. E outra coisa que Bert fala nesse livro, gente, eu tô lendo porque são coisas maravilhosas que talvez eu não conseguiria passar a ideia, né, certa assim pra vocês, assim, concreta, né? Aí eu resolvi ler. Aí eu marco aqui. O que Bert fala? Minha observação é que, em geral, o aborto tem consequências muito mais graves do que a aceitação de uma criança. Por isso, a declaração "minha barriga me pertence" deveria ser alterada para "minha barriga me pertence", com todas as consequências. Minha barriga me pertence com todas as consequências. O peso que se carrega com o aborto é essencialmente maior do que quando se tem a criança. Isso porque, sejam quais forem as justificativas ou as explicações para um aborto, os pais sempre pagam por ele, sobretudo a mulher. Muitas vezes, ela o espia quando não encontra outro parceiro ou não consegue dar-se com ele. Também são frequentes os casos de doenças graves como expiação pelo aborto de um filho. Foi o que observei em constelações com doentes de câncer. A expiação nada mais é do que a tentativa de compensar algo com o mesmo sofrimento e o mesmo destino, porque indivíduo possa sentir-se melhor, para que o indivíduo possa se sentir melhor. Vocês entenderam? Vocês entenderam o quanto é sério isso? É muito sério a questão do aborto. E as consequências tanto do aborto provocado vêm sobre a mulher. E quando o aborto é espontâneo, qual é o nosso movimento? Dá um lugar também para o filho, né? E quando o aborto é provocado, dizer eu sinto muito, né? Mas as consequências, infelizmente, tem. Gente, vou encerrar essa live aqui agora. Minhas sobrinhas entraram, fico muito feliz da minha família me acompanhar. Eu fico muito feliz de ter muitos amigos aqui comigo presentes, sabe? Pessoas, a minha mãe tá aí, a Cris, que vai estar no workshop. Eu fico muito feliz com vocês. E faça esse movimento de coração. Se você tem uma amiga que precisa assistir essa live, compartilha. Se você precisa de ajuda para dar um lugar no coração pro seu filho, procura um constelador. Tem a Simone, tem eu, tem a Ju, faz mais renascimento. E sexta-feira eu vou estar aqui, né? Sábado agora de 22 no workshop de constelação familiar. Muito obrigada. Eu hoje sou curada, sou transformada desde o dia que eu tomei meus pais, desde o dia que eu dei um lugar no meu coração para o meu Lorenzo, meu filho. Então toda vez as pessoas perguntam para mim se eu sou mãe, eu falo assim, sim, eu sou mãe, mas o meu filho não ficou na vida, é o Lorenzo. Eu me arrepio toda e eu peço a Deus, né, que o mais rápido possível eu possa ser mãe novamente, que esse filho permaneça na vida, para que eu fale do Lorenzo com muito amor.
Muito obrigada a vocês. Eu quero que todo mundo... Gente, é muito gratificante receber os directs de vocês. A Dayana me encontrou no Performance terça-feira. E ela veio falar comigo, né, Dayana? Ela veio falar comigo. Eu falei, você vai ter um brilho no olhar. Eu quero como o seu. Gente, realmente hoje eu vejo que eu sou leve. Eu estou muito feliz com a minha vida hoje, porque eu estou curada. E eu estou aqui, a Ju, tem tanta... Quando vocês vê uma pessoa fazendo vídeos, fazendo lives, falando da cura interior, saiba que a gente, para estar aqui falando para vocês, foi porque nós passamos pela cura de verdade. Não tem como nós ajudarmos alguém a conduzi-lo, a mostrar o caminho da cura, sendo que nós não passamos por esse caminho. E todos nós, né, que fizemos formação, né, Ju? A Ju, a Simone, a Cris, todas as meninas que passaram comigo pelo Renascer Saúde, com a Marta Franco, nós passamos por um momento de cura. Nós nos curamos a nossa criança, nós curamos os nossos traumas de gestação, de nascimento, de primeira infância. Nós nos curamos para que hoje a gente possa estar aqui ajudando vocês. E é tudo feito com muito coração, muita alma. Tá, gente? Ju, muito obrigada. Você traz luz. Incrível demais. Obrigada, Dayana. Eu espero poder servir vocês de coração. Ah, gente, eu me emociono. Vocês têm que parar com isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ele disse: não tem como nos curarmos sem olhar para as nossas dores. E realmente não tem como. A gente vai olhar para aquilo que nos dói, vai chorar, mas vai resignificar e vai ficar tudo bem. Um beijo no coração. Obrigada para quem ficou aí. Que Deus abençoe todos vocês. E eu espero cada dia passar mais conteúdo. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Espero que você tenha entendido, né? Lembra, ó. Ordens do amor, né? Do direito de pertencimento e da hierarquia. Então, Bert Hellinger viu que os filhos abortados têm que ter o seu lugar. E tem o direito de pertencimento e da hierarquia. Tá bom? Eu ia falar outra coisa que me fugiu a cabeça agora. Lembrei. Para de falar que os filhos de vocês são abortos, tá? O meu filho Lorenzo, o seu filho fulano, o seu filho é o meu filho, tá bom? Não existe abortados. Não existe pessoas que estão mortas. Estão todos na nossa alma, no nosso campo sistêmico. Beijo. A live vai ficar salva aí pra vocês. Eu vou tirar uma fotinha aqui. Não, peraí. Eu tenho que fazer um print aqui. Faz um print aí também e compartilha essa live. Tchau. Fui!